Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do PET 5, semana 2 de História. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos falar sobre a União Ibérica e o abalo do Império, né? Abalo, no caso, do Império Português, tá bom? O que foi a União Ibérica, gente? União é a junção de algumas coisas. No caso, União Ibérica foi a união entre Portugal e Espanha. Foi uma união planejada pelos dois países? Não. Por que ela aconteceu, então? Vou explicar para vocês. As duas últimas grandes dinastias de Portugal, né, as duas grandes famílias reais, digamos assim, foi a família de Avis, né, a dinastia de Avis, e a família dos Braganças, que são os que vão vir para o Brasil em 1808, que é a matéria bem para frente aí para vocês, tá? Para o 8º ano já. E essas duas dinastias, a dinastia de Avis, ela começou a partir de uma guerra. E vai terminar também quase que por causa de uma guerra. Em 1568, o Dom Sebastião de Avis, que era o rei de Portugal, ele era extremamente católico e muito fervoroso. E queria ampliar os poderes de Portugal e, com isso, ampliar os poderes da Igreja Católica também, porque ele era realmente muito católico. E aí, ele a grande intenção dele não era só ampliar esses poderes, como derrotar os mouros, né, os muçulmanos, que ainda restavam lá pela região, alguns, e em outros territórios também. Então, ele fazia várias guerras, várias batalhas, e em uma dessas batalhas, na batalha do ano de 1578. Como é que é o nome da batalha, gente? Difícil para falar. Batalha de Alcácer Quibir. Nessa batalha, ele desaparece. Ninguém encontra o corpo, então ninguém sabe se morreu, se realmente desapareceu, se fugiu, ninguém sabia falar. Só que aí vai nascer em Portugal a ideia do sebastianismo, né? Que são os sebastianistas. São aquelas pessoas que defendiam que o rei, né, o Dom Sebastião, ele iria aparecer assim do nada, ele iria voltar glorioso, né, e vitorioso, porque na verdade ele estava apenas desaparecido e não morto. Então esses defensores dessa volta milagrosa, messiânica, eram chamados de sebastianistas, mas isso nunca aconteceu, né? Ele nunca voltou. E aí, quem assumiu o trono no lugar dele foi o tio-avô dele, né? O Dom Henrique, que era mais velho que ele. Só que Dom Henrique faleceu. Dom Henrique morreu 2 anos depois. E agora? Nem o Dom Sebastião, nem o Dom Henrique tinham deixado filhos, tinham herdeiros. Então, quem que vai herdar esse trono agora de Portugal? Não tinha ninguém mais para poder herdar. Não tinham outras pessoas. Né? No caso, outros homens para poder herdar. E aí, o que acontece? O Filipe II, lá da Espanha, o rei da Espanha, que falava que tinha parentesco, né? Que era parente, digamos assim, longe, lá do Dom Sebastião, né? Do rei que havia desaparecido. Ele alega, bom, já que eu sou parente do Dom Sebastião, eu vou assumir o trono de Portugal e nós vamos criar, então, a união dos dois países. Que aí nasceu a União Ibérica. E essa União Ibérica, que nasce em 1580, né, pouco tempo, 2 anos depois do desaparecimento do Dom Sebastião e da morte, no caso, do Dom Henrique, né, Dom Henrique morre 2 anos depois, né, morre em 1580, e no mesmo ano nasce a União Ibérica. Essa União Ibérica vai durar um bom tempo, né? Ela dura quase 100 anos, ela dura mais ou menos uns 60 anos. E aí, o Filipe falava, olha, não quero me intrometer na administração de Portugal. Só que os portugueses não queriam ser governados por ele, porque eles achavam que isso era o cúmulo do absurdo. Nós fomos, né, o primeiro país a se tornar um país de verdade, e agora a gente vai ser governado por um rei de um outro lugar? Eles não gostavam disso. E aí eles começaram várias batalhas contra a Espanha para tentar expulsar o Filipe II e voltar a ter uma nova dinastia. E com isso, eles vão esquecer de cuidar das colônias.
eles vão esquecer principalmente de cuidar da maior colônia que dava mais lucro para eles, que era o nosso país, o Brasil. O que acontece? Vários países da Europa vão resolver, falar, opa, Portugal esqueceu que o Brasil existe, esqueceu das suas colônias, vamos invadir. E aí nós vamos sofrer a nossa invasão. Nós vamos, principalmente o Nordeste brasileiro, foi invadido em 1624 pelos holandeses. E aí quando eles chegam no Brasil, né, eles vão vir, né, guiados por Maurício de Nassau, que ele era germânico, né, mas ele era meio germânico, meio holandês, tá? E aí, por causa dessa aliança entre Germânia e Holanda, ele vem para o Brasil para poder comandar a exploração do Nordeste açucareiro, e ele consegue desenvolver muito a região de Pernambuco, mas é muito mesmo, viu, gente? E esse desenvolvimento que ele vai fazer, não só na infraestrutura, como na parte arquitetônica da cidade, Recife, né, Olinda, são cidades com muitas características. A região de Pernambuco, assim, as cidades maiores em Pernambuco, tem uma grande influência arquitetônica voltada para a Holanda, por causa do Maurício de Nassau. E ele criou também, ele trouxe para o Brasil uma técnica extremamente importante, que é a técnica do refino do açúcar. Porque o açúcar brasileiro, ele ia para Portugal como torrões, eram cones de açúcar, eram pedras de açúcar. Então, dava muito trabalho para transportar esse negócio, né? Era muito pesado. O Maurício de Nassau, ele vai pegar esses torrões e vai refinar. Então, ele vai ficar mais leve, mais fácil de empacotar, mais fácil de carregar. Então, ele desenvolve a técnica do refino do açúcar. E isso vai fazer o preço do açúcar, pum, ir lá em cima. O que acontece? Os donos das fazendas, né, dos grandes engenhos, os fazendeiros, eles vão apoiar o Maurício de Nassau. Só que o Maurício de Nassau, ele começa a se desentender com os seus compatriotas, digamos assim, com os holandeses, né, com seus líderes que estavam na Holanda. E aí ele resolve abandonar tudo, vai embora do Brasil, volta para a Holanda, porque ele tinha que fazer algumas coisas no Brasil, mas que ele não concordava. Os holandeses queriam que ele continuasse, né, invadindo, que ele descesse para Bahia e outros estados, e ele não queria, porque para ele era melhor desenvolver bem uma região do que tentar desenvolver tudo ao mesmo tempo e não dar conta de fazer nada bem feito. Então, o que ele fazia? Bom, ao invés, ele até fazia o que os holandeses mandavam, que é invadir outras regiões. Mas se ganhar, ganhou, se perder, perdeu também. Só que aí os holandeses, né, não estavam gostando, né? Os chefes dele não estavam gostando. E aí eles mandam ele embora do Brasil, ele vai embora. E aí, em 1640, lá em Portugal, os portugueses conseguem retomar o trono para eles, expulsam o Filipe II da Espanha, manda ele embora, e aí assume a última dinastia, a última família de reis, tá? Reis e rainhas também, que é a família dos Bragança, a dinastia dos Braganças. E aí eles conseguem, logo após assumir o trono, eles conseguem enviar tropas, e as tropas que já estavam no Brasil conseguem expulsar os holandeses, mandar os holandeses de volta para a terra deles, tá? Só que aí eles vão investir em outro lugar, né? Eles vão investir nas Antilhas, e aí o nosso açúcar vai ter um prejuízo grande, porque o açúcar deles é em maior quantidade e melhor quantidade. O nosso, por mais que a gente produzisse, a qualidade não era tão boa, né? Porque todas as melhores técnicas eles levaram para lá. Por mais que nós já sabíamos fazer um pouco melhor o açúcar, eles continuaram desenvolvendo técnicas novas. E aí vai acontecer na região de Pernambuco a chamada insurreição pernambucana por causa disso. Porque o nosso açúcar estava muito ruim. E aí os colonos, os fazendeiros, vão se unir aos militares, porque, tipo assim, os holandeses vieram e trouxeram Maurício de Nassau.
Como os holandeses não estavam gostando do que ele estava fazendo, eles mandam Maurício de Nassau embora. Quando Maurício de Nassau vai embora, o açúcar vai cair no preço novamente. E os fazendeiros vão ficar com raiva. Aí os fazendeiros vão se unir junto com os militares, né, do lado de Portugal, que vão vir para o Brasil, e vão expulsar os holandeses na chamada insurreição pernambucana. Então, a insurreição pernambucana é a união dos fazendeiros insatisfeitos, tá? Porque o Maurício de Nassau foi embora, com o exército para expulsar os holandeses aqui do Brasil. E agora nós vamos para a correção das atividades, que são bem pouquinhas, tá bom? Vamos lá? Bom, sétimo ano, então vamos para a correção do PET 5 de História, semana 2. Aqui nós vamos corrigir as nossas atividades, ok? Como sempre, nós temos um pequeno texto de introdução. Aqui temos a imagem do Dom Sebastião, que foi o penúltimo rei da dinastia de Avis, em Portugal, tá? E devemos lembrar, né, que foi devido a ele que se criou o tal dos sebastianistas, que eram aqueles que acreditavam que um dia ele iria retornar, né, da batalha onde ele desapareceu, porque o corpo não foi encontrado. Fala também sobre o Dom Henrique, que era o tio-avô dele, que assume o trono. Filipe II, que assume o trono após a morte de Dom Henrique. Sobre a União Ibérica, tá? E, claro, vai falar sobre a invasão dos holandeses através da Companhia das Índias Ocidentais ao Brasil. Principalmente, eles vão invadir principalmente a região de Recife, né, de Olinda, em Pernambuco. O líder dessas invasões, digamos assim, da concentração dos holandeses era Maurício de Nassau, né, como eu já falei. Vamos ter aqui o início da dinastia Bragança, que é a dinastia que vai vir para o Brasil, né? Dom Pedro I, Dom João, a família toda. E temos a expulsão dos holandeses e as batalhas de Guararapes e a expulsão dos holandeses definitivo aqui do Brasil. Então, vamos para a correção das atividades? São bem pouquinhas aqui, ó, são só 4. Número 1. De acordo com o texto estudado, explique o que foi o sebastianismo. Eu falei para vocês agorinha. Foi um sentimento que o rei Dom Sebastião, considerado desaparecido e não morto oficialmente aos 24 anos, na batalha de Alcácer Quibir, retornaria a Portugal vitorioso. Então, o sebastianismo, gente, foi um sentimento de que o rei Dom Sebastião um dia iria retornar ao seu país de origem vitorioso, ou seja, né, retornaria a Portugal. Atividade 2. Explique o que foi a União Ibérica e o que levou à sua formação. Foi a união entre os reinos de Espanha e Portugal. Então, isso é a União Ibérica. Em um único reino, tá? Em um reino único. Comandado pela Espanha, pois Portugal estava sem um rei oficial. Então, o que é a União Ibérica? União dos dois países, né? Espanha e Portugal. Por que ela existiu, né? Porque a Espanha passou a comandar Portugal, que estava sem um rei oficial, tá? Qual o impacto direto a União Ibérica provocou na produção de açúcar em solo brasileiro? Como nós já falamos, a primeira coisa que vai acontecer é as invasões dos holandeses, tá? Aqui eu pus um texto que eu retirei do próprio texto de vocês, a resposta, tá bom? Dos dois. Eu só dei uma modificada em algumas coisas para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vamos lá. Devido ao período turbulento politicamente da sociedade portuguesa, a coroa não dedicou a devida atenção às colônias e a maior delas, o Brasil, atraía interesse de outros impérios. Quando, em 1624, os holandeses passaram a atacar o litoral nordestino brasileiro, eles implantaram uma técnica mais aperfeiçoada ao refino do açúcar, que rendia muito aos fazendeiros locais.
Então, qual foi o impacto direto da União Ibérica, gente? A invasão pelos holandeses da região Nordeste, principalmente Pernambuco, tá? E a implantação do refino do açúcar. Então, agora o açúcar não era enviado para a Europa, para Portugal, como torrões, tá? Ele era enviado mais refinado. E número 4, o que foi a insurreição pernambucana, que eu também já expliquei. Foi um confronto contra o domínio holandês na capitania de Pernambuco, após a saída de Maurício de Nassau, que gerou uma queda no preço do açúcar. Milícias formadas por colonos lutaram contra os holandeses de 1645 até 1654, quando os holandeses deixam de vez o país. Então, a insurreição pernambucana foi a união dos colonos, porque o preço do açúcar caiu, porque o Maurício de Nassau tinha ido embora do Brasil, né? E aí, os colonos da região de Pernambuco, do Nordeste, vão se juntar contra os holandeses para expulsá-los do Brasil. Essa é a insurreição pernambucana, ok? Então, abraços para vocês da professora Elaine. Qualquer dúvida, se precisarem, podem me procurar, beleza? Beijos!